minhas irmãs, shalom, preciosas, vem pra mesa, portanto, vem chegando, já vem chegando, vem compartilhando, tá? Vai enviando para os seus amigos, para os seus grupos, que Deus tem algo poderoso para falar na nossa vida no dia de hoje. E vou falar um pouquinho para vocês o que é o treinamento Ramá. Treinamento Ramá é um treinamento, é um curso para líderes. Você que já é líder, você que busca um propósito em Deus, você que se vê liderando futuramente, você que não sabe ainda, né? Tá sem identidade, mas quer estar num lugar com pessoas que possam te orientar. Esse é o lugar, no curso Ramá, e nós fazemos esse treinamento porque Ramá significa lugares altos. Quando nós estamos em lugares altos, nós conseguimos ver as coisas de forma ampliadas. É interessante quando nós estamos em lugares altos, nós temos a proporção de ver coisas que quando nós estamos embaixo a gente não consegue observar, nós não conseguimos enxergar. Então Ramá nos trazendo direção nesse tempo, e eu quero te convidar para estar participando conosco nesse momento tão rico. Antes da gente começar e chamar a nossa convidada de hoje, vamos orar. Amém? Vamos orar. Enquanto isso você vai curtindo, vai compartilhando, e Deus tem algo maravilhoso para falar nas nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença. Toma nossas vidas, nossos corações. Tira toda barreira, todo impedimento, Senhor, da palavra ser ministrada neste lugar. Prepara os corações, ó Deus, para receber algo poderoso vindo da Tua parte. Muito obrigada pela vida da nossa convidada, Senhor, que já se encontra por aqui, impactado, Senhor, tudo que nós vamos aqui compartilhar. Senhor, se assente conosco nessa mesa, há uma cadeira cativa para o Senhor se assentar conosco, e que nós venhamos desfrutar do banquete que o Senhor tem preparado para nós. E a Ti toda a honra, toda a glória, todo o louvor, em nome de Jesus. Amém, amém, graças a Deus. E vocês que ainda não conhecem o treinamento Ramá, entra no nosso @ministério.transformadas para saber um pouco mais sobre o treinamento Ramá e sobre o nosso curso, essa capacitação de líderes. E eu quero estar chamando agora, sem mais delongas, nossa querida irmã de maravilhosas para compartilhar conosco. As pessoas chegando, se vocês puderem compartilhar lá nos grupos que já estamos aqui. Ó, nossa guardiã já tá por aqui, nossa embaixadora Leo. Nossa preciosa Lari já tá por aqui. Apóstolo Anderson, Shalom, Abdullah. Eita glória. Já te chamei, irmã Kátia. Já fiz o convite. Então, uma alegria ter vocês por aqui, né? Vocês que querem saber um pouco mais sobre nós, entra no nosso @, tem o nosso grupo do WhatsApp na Comunidade Transformadas, que lá também nós falamos todos os dias, temos orientação diariamente, compartilhamos da devocional, nós temos Maria Isabel, temos grupos de oração, grupo de palavra, vai ser muito bom ter vocês por lá. Olha que linda! Oh, meu Deus! Amiga querida que Deus nos deu, eu não poderia deixar de participar de uma live com essa linda, poderosa, uma referência hoje na minha vida, que o céu nos alinha com pessoas maravilhosas. Irmã Kátia tem um testemunho poderoso, e a gente está aqui falando sobre liderança, e não tem maior assim representatividade que eu tenho hoje, que é a nossa querida irmã Kátia, onde que Deus tem levado a ela. Eu quero já passar a palavra para ela contar o testemunho dela, o que Deus fez, e que vocês venham absorver tudo. Pega papel, caneta, se tiver alguma pergunta, estamos aqui. Amém, amém. Gratidão por essa oportunidade, Thalita. Você é um presente de Deus na minha vida. Quando você me convidou, eu não titubeei de aceitar o convite. Eu não tenho a mínima ideia, né, de o que você pensou, do jeito que você quer conduzir a live. Eu sei que eu estou aqui inteira para
ser canal de transbordo na vida de todos que passarem por aqui e na sua vida. Um pedido seu, para mim, é uma ordem. Você pode sempre contar com a minha amizade, com o meu carinho, com o meu respeito, com o meu amor por você. E o que eu puder sempre agregar na sua caminhada, você pode ter certeza que eu estarei aqui disponível. Está muito barulho de ar-condicionado. Está Não, barulho? tá ótimo, ouço bem. Não desligo o ar. É porque tem horas que me dá um calor, assim, sabe, das profundezas. Acontece. Mas se estiver barulhento, eu desligo. Não, Tá tá ótimo. barulhento? Eu estou muito perto. Tá. E a minha internet está boa ou está falhando? Tá boa. Vocês estão Tá. vendo bem? Hoje, né, em especial, eu chamei a nossa querida Kátia para contar um pouco da história dela de superação, porque a gente fala para líderes, né, hoje, e as pessoas acham que a gente caiu de paraquedas naquele lugar, naquele momento, mas tem toda uma história, tem toda uma trajetória, e eu conheço um pouquinho da história da irmã Kátia, e é uma história linda da sabedoria que ela teve nos momentos bons, nos momentos não tão bons assim, para chegar onde que Deus tinha para ela. Então, eu gostaria que ela compartilhasse isso conosco hoje. O trabalhar de Deus é muito lindo, né, Thalita? Eu anunciei para algumas amigas que eu estaria aqui hoje com você. E aí elas me perguntaram, mas a live é sobre o quê? E faz total sentido as pessoas quererem saber qual é o assunto, até para saber se o assunto é pertinente e está alinhado com o que elas querem ouvir. E aí eu respondi assim para as minhas amigas, eu não sei, eu só sei que eu vou fazer uma live com a Thalita, mas eu não sei, eu não tenho a mínima ideia. E aí algumas amigas falaram, oi, mas como assim você não sabe? E isso me trouxe assim, uma grande reflexão e um olhar de algo que eu não tinha enxergado. Quando eu amo uma pessoa, quando eu acredito na sua missão, no seu propósito de vida, eu mergulho. Entende? Falhou? Sim, eu ouço bem. A internet falhou? Não. Tá ok. Tá ok. Tá. Então, assim, isso ficou claro para mim. Quando essas minhas amigas me perguntaram qual era o assunto, e eu falei, eu não sei qual é o assunto. E eu não tinha ainda virado essa chave que quando eu confio, né? Vou repetir porque eu não sei se falhou, porque para mim aqui falhou a tua imagem. Quando eu confio no propósito de vida da pessoa, quando eu confio que ela realmente é usada por Deus, eu estou ali disponível. E eu não estou interessada em saber absolutamente nada, porque ela merece a minha confiança. Então, eu queria dizer isso para você, que eu amo demais você e, e minha filha também já tem um carinho enorme por você. Ela falou, ai, mãe, que bacana, vocês vão estar juntas hoje. E eu vejo o quanto é de Deus a nossa conexão. E eu tive como responder as minhas amigas que me perguntaram o assunto da live, porque eu não sei, eu só sei que Deus está na condução desse momento, isso eu não tenho a menor dúvida. Eu queria compartilhar isso com você, porque foi um insight, sabe? Uma descoberta para mim. Que eu sei que eu amo você, eu sei que eu amo a sua família, eu sei que eu sou grata às oportunidades que vocês já me deram, mas eu não tinha essa noção de profundidade, de como eu estou dentro, entendeu? Sem Uhum. perguntar, sem nada, eu estou dentro porque eu confio. Isso foi lindo, e eu agradeço às minhas amigas que me perguntaram, mas sobre o que é a live? Eu agradeço, porque se elas não tivessem feito essa pergunta, eu não teria startado isso. Eu não teria tido essa profundidade. Então, eu sou muito grata aí a elas que me fizeram essa pergunta. Bom, com certeza depois elas vão ver e se fizer sentido para elas, elas vão repassar lá. E aí, essa semana eu não estou muito bem, né? Bem que eu quero dizer emocionalmente com as minhas questões, porque apesar de eu ser uma profissional da área de humanas, mas eu sou um ser humano. E às vezes as pessoas falam, ué, mas você não é uma psicóloga, você não é uma mulher de Deus, você não fala para as mulheres. Ok, mas eu sou um ser humano. E ontem eu estava fazendo um transbordo na vida de uma amiga, que eu ganhei também recentemente,
E eu falei, Senhor, eu estou fazendo a minha obra, né? Porque eu confio que as minhas necessidades, tu está cuidando, tu está no controle do que tu sabe que eu preciso. E hoje, quando você confirmou a nossa live sobre superação, eu falei, Senhor, eu vou lá, eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor, que eu vou deixar, que eu seja tão instrumento, né, da sua palavra, do que o Senhor quer que eu entregue. E eu vou colocar a minha dor no bolso por alguns minutos ou por uma hora, enquanto nós estivermos aqui, porque eu sei que o seu trabalhar é lindo e eu estou aqui, né? Cada vez mais obedecendo o chamado e cada vez mais me doando da melhor forma possível. E que o diretor fica quietinho aqui, por enquanto, porque eu sei que ele está cuidando e que ele vai fazer o melhor que eu preciso para a minha vida nesse momento. Então, vamos lá, vamos falar sobre superação. Você quer fazer alguma pergunta, minha irmã? Ou eu me apresento? O que faz sentido para Eu você? achei fantástico a sua fala, porque as pessoas veem a gente pela internet e acham que a gente tem a vida perfeita, a gente não tem dores, a gente não tem preocupação. Então, mostrar essa parte humana foi muito bom, porque depois que você contar o seu currículo, a pessoa vai falar: nossa, mas mas é uma pessoa querida que também sente dores, que também precisa dos seus momentos, e liderar também é isso, né? Que a gente não é a fortaleza o tempo todo. E aí eu queria que você contasse um pouquinho de quem é você, um pouco da sua história. E o que me marcou muito foi também da sua sabedoria em lidar nos momentos difíceis. Por isso que eu te convidei para falar sobre superação. É uma dádiva, é um presente, né? Falar sobre superação. E eu faço isso sempre com muito amor no coração, porque é onde eu sempre falo, sabe, Thalita, que eu já tenho falado para mulheres e tenho deixado muito nas mulheres 50 a mais que abriram mão da sua vida profissional para cuidar do seu bem mais precioso, que é a sua família, né? Cuidar da criação dos filhos, lhe dar suporte para o marido, suporte emocional. E abriram mão desse espaço dela como empresário, como empreendedora. E, e eu fiz uma virada de chave depois que meus filhos atingiram a maioridade. Eu voltei com o posicionamento de empreender. E, e hoje, até recentemente, eu fiz uma live falando sobre isso. Eu tenho alguns livros publicados, você sabe disso, minha irmã. Eu sou a primeira mulher atuante na Academia Brasileira Teológica de Letras. E E eu tenho recebido algumas moções na Câmara Municipal pelos trabalhos gratuitos que eu me proponho a fazer. Mas o que eu quero dizer para você, minha irmã, e para todos os seus seguidores, que a minha missão hoje é dizer para as mulheres: se eu conseguir ficar mais de 10 anos fora do mercado de trabalho, né, e foi possível reescrever uma nova jornada profissional, você que está me ouvindo, ou que vai ouvir futuramente essa live, você também pode, né? Também é possível para você. Você está de frente de uma mulher que está com quase 60 anos de idade, que ficou mais de 10 anos fora do mercado de trabalho e conseguiu se reinventar, conseguiu se posicionar. E hoje, Thalita, eu tenho como missão de vida não mais escrever um livro. A minha missão de vida hoje é ajudar as mulheres a realizarem seus sonhos. Ou seja, a empreenderem, a escreverem livros, a palestrarem, enfim, o que fizer sentido para elas. Hoje eu tenho como missão montar uma mentoria online para as mulheres, onde eu possa acolhê-las e mostrarem um caminho a seguir. Porque o trajeto eu já fiz, eu já provei para mim mesmo, com muita bondade de Deus, né, que sem Ele eu não conseguiria, mas eu já provei para mim mesmo que eu sou capaz. E quando eu falo com muita bondade de Deus, eu falo realmente com muita bondade de Deus, porque eu lembro, Thalita, eu acho que eu já contei essa história para você. O primeiro livro que eu fui coautora de um livro de formação de coaching do Instituto Brasileiro do José Roberto Marques. Foi antes de eu fazer Quebracis com o Paulo Vieira, eu fiz a minha coautoria nesse instituto. E na época, eu estava quebrada, né? Eu costumo dizer que eu estava quebrada igual arroz de terceira.
e eu não tinha condições de pagar uma diária no hotel em São Paulo. Então, eu fiz um bate-volta no ônibus, porque aí eu dormia até chegar lá, né? E depois eu dormi voltando para o Rio. E eu lembro como se fosse hoje, Thalita. Era um dezembro, já quase véspera de Natal. E eu me arrumei dentro da rodoviária de São Paulo. Um calor, minha irmã, um calor. Eu me posicionei, falando com você, me vem a cena na mente. Eu me posicionei de frente num ventilador enorme que tinha no banheiro da rodoviária. E ali eu botei sapato alto, eu botei blusa de paetê, brilhosa, enfim, eu passei maquiagem. E as mulheres passavam no banheiro e olhavam aquela cena sem entender nada, num calor. Isso era umas 5 horas da tarde. Então, assim, e aí eu fui para a noite de autógrafos, depois voltei para o Rio no ônibus, né? Levei um pouco de amendoim para eu poder petiscar no ônibus. E quem, na época, me deu muita força para fazer esse movimento foi uma irmã que me incentivava muito, e ela cuidava da minha família, da minha casa, e hoje ela não está mais com a gente, mas eu sei que onde ela estiver, Deus está permitindo que ela veja, né? Tudo que ela contribuiu na minha caminhada, tudo que ela foi bênção para mim, dizendo para mim, vai dar certo, não desista. E hoje eu estou conseguindo falar com um pouco menos de água, né, nos olhos, mas daqui a pouco tempo era muito difícil para mim falar sobre isso, porque, desculpa, gente, mas é porque ela foi uma grande irmã que a vida me deu. E, e ela me faz muita falta ainda. Mas, desculpa, gente, mas não tem como não se emocionar em alguém que foi tão importante para cuidar da minha família, da minha casa, me dá tanta força para eu não desistir. Mas é isso, né? Ao vivo é assim, né? Desse A jeito. gente se permite ser verdadeiro, porque se a gente vier aqui e não se permitir ser verdadeiro e for uma farsa, é o que eu falo sempre. Às vezes a gente vê as pessoas passarem por aqui, Thalita, e postarem uma vida perfeita. Aí você encontra com a pessoa na rua, você fala, meu Deus, mas você não estava agora mesmo no Instagram postando uma vida perfeita, como é que você está aqui na bed, do lado de fora da vida real? Né? Então, voltando aqui ao assunto. E aí foi assim, Thalita, que eu realizei a minha primeira noite de autógrafos. Levando amendoim dentro do ônibus para eu poder saciar a fome e me arrumando na rodoviária de São Paulo, num calor aí de dezembro. Mas Deus já estava me honrando, porque eu estava sendo coautora de um livro do Instituto Brasileiro de Coaching, onde o José Roberto Marques, que é o presidente do Instituto, também fazia parte desse livro. Olha o trabalhar de Deus, Thalita. Eu vivendo esse cenário todo, né, e participando do meu primeiro livro com o presidente do Instituto Brasileiro de Coaching, que é o José Roberto Marques, é uma referência, assim como a gente tem o Paulo Vieira também, que é uma grande referência para nós que somos cristãos. E ali já era Deus falando, eu estou com você, minha filha, não desista, né? Apesar de você estar passando por tudo isso, mas eu estou com você. Então, e hoje eu tenho isso muito forte como missão, sabe, Thalita? Segurar não na mão das mulheres e falarem, se eu venci, se eu conseguir, você também pode, também é possível para você. Basta você acreditar que Deus está na jornada com você. Oi, Jefferson, que bom ter você por aqui. Jefferson é um amigo que eu ganhei recentemente, Thalita, que a vida me presenteou. Um homem extremamente inteligente. Assim, sabe aquela pessoa que você senta, que você ouve falar, e você fala assim, meu Deus, como assim ser tão inteligente? Olha que eu estudo sobre comportamento humano, eu falo que eu estudo 24 horas sobre comportamento humano. Porque, como assim, Kátia, 24 horas? Porque eu estou o tempo todo estudando. Ou eu estou se eu estou lavando louça, se eu estou lavando roupa, se eu estou caminhando na praia, minha irmã, eu estou sempre com um fone no ouvido. As oportunidades que eu tenho, que eu estou em algum lugar esperando alguma coisa, eu estou com um livro lendo. E se eu perco o sono na madrugada, eu venho orar, depois eu falo, o que eu vou estudar? Né? Sempre tem alguma coisa para eu estudar. Então, assim, eu nunca vou ter tempo, minha irmã, para roda de fofoca, para mesas que não agregam nada. Ou eu estou abençoando a vida das pessoas, ou eu estou orando, ou eu estou focada em crescer e estudar.
Mas o Jefferson, que está aqui presente, é uma pessoa... Sabe aquela hora que você fala assim, não, agora eu saio do palco e eu venho para o meu posicionamento de aluna, porque com essa pessoa eu preciso muito aprender. E o Jefferson que está aqui é exatamente, sabe? Essa pessoa que você fala assim, não, agora eu preciso sair do palco, porque agora é hora de eu aprender. Então, estar com ele aqui é um privilégio para mim. Gratidão, Jefferson, por você vir aqui conhecer um pouquinho da história de vida e de superação da sua amiga ou da sua irmã em Cristo Jesus, conforme você sinta a vontade de acolher a palavra. É um grande privilégio ter você aqui na live, viu? Me sinto muito honrada por essa oportunidade. Então, é isso, Thalita. Eu sempre falo, sabe, minha irmã, nas minhas palestras, que se for para a gente competir, que seja para competir com aquela mulher que você vê todos os dias na frente do espelho. Essa sim, a gente deve competir. Sabe? Olhar para ela e falar, não, hoje você vai ser um ser humano melhor do que você foi ontem. Cátia, o que você pode aprender hoje e de comportamentos que você ainda não está tendo na vida? Melhor do que ontem. Essa sim eu quero competir todos os dias, Thalita. Com essa que eu vejo na frente do espelho. Agora, as demais, eu quero modelar, sabe? O que eu posso aprender com a Thalita? Eu sei várias coisas que eu posso aprender com você, sabe? Você é uma mulher incrível, incrível, de um poder de... Nossa, eu admiro demais, demais, você não tem noção. Então, tem aquelas amigas que olham assim, o que eu posso modelar? O que eu posso aprender com ela? E tem aquelas também que eu olho assim e falo, não, eu respeito, eu amo Cristo Jesus, mas eu não quero ser assim. Eu não quero isso para a minha vida. Eu não quero esse posicionamento. Mas, de qualquer forma, eu estou aprendendo algo, entende? Então, com as mulheres que passam pela minha vida, algumas são presentes de Deus, como você, e outras, elas me mostram um lugar que eu não quero fazer parte. Uma mesa que eu não quero sentar, entende? Agora, competir todos os dias, comigo, minha irmã, eu quero competir. Eu quero sempre ser melhor do que o dia anterior. E você estava falando, Thalita, quando você quiser falar, você me dá um corte, tá? E você estava falando uma coisa que eu sempre falo. As pessoas vêm aqui no Instagram e acham que a grama do vizinho é mais verdinha. Então, tem uma frase que eu também gosto muito. Quem vê cara não vê copo, né? Então, quando eu compartilhei aqui com você, que eu até me emocionei da minha secretária, que falava para mim, não insista, você vai conseguir, você vai vencer. E eu perdi brutalmente ela com 15 dias depois que ela descobriu que estava com câncer de mama. E a gente já tinha uma jornada de mais de 10 anos juntas. Então, você pode imaginar o quanto nós éramos amigas. E desde que ela partiu, eu ainda não consegui colocar uma pessoa fixa na minha casa, sabe? Então, às vezes vem uma pessoa, diarista, uma outra me dá uma força, mas esse momento ainda não aconteceu. Então, quando eu saio para transbordar na vida das mulheres, eu já lavei louça, eu já lavei roupa, eu já varri casa, eu já joguei lixo fora, eu já fiz tudo, minha irmã, que eu não estava acostumada a fazer, entende? E aí é desafiador para mim, até porque eu ainda estou na fase do arroz unidos venceremos, eu estou nessa fase do arroz unidos venceremos desde a pandemia, mas está tudo certo, está tudo bem, né? E eu vou buscando outras alternativas, outros caminhos. Mas o que eu quero dizer com isso, que quando, às vezes, eu saio para ministrar uma palestra, para ir num congresso, para postar aquela foto no Instagram, às vezes, quando eu desço na minha portaria, eu falo assim no meu porteiro, eu acho que já estava bom de eu ficar em casa, porque eu já corri tanto para deixar a casa arrumada para sair. Aí ele fala assim para mim, é verdade, dona Cátia, a senhora hoje já ralou um couro, hein? Porque pela câmera do condomínio, ele vê o movimento, né? De eu ir na lixeira, de eu pegar alguma coisa que chegou no elevador. Aí ele fala, é verdade, dona Cátia, a senhora hoje já ralou um couro. Eu falo, eu acho que já estava bom de ficar dentro de casa. Aí eu saio para trabalhar, boto uma foto, outra no Instagram, então, só assim, que vida perfeita, né? Madamezinha, não faz nada, só sai ali para fazer um close na rua. Então, o que eu quero trazer com isso? Que eu gosto muito de trazer os exemplos e a minha história de vida. Cuidado com o Instagram. Muito cuidado com o Instagram. Né? As pessoas estão postando uma vida que não vivem,
Ou quando alguém posta algo que está vivendo, ela está postando 1% ou menos de 1% da vida dela. E a pessoa ali, Thalita, está fantasiando uma vida de perfeição, sabe? Como se todas as áreas da vida da pessoa fossem perfeitas. Recentemente, eu li uma matéria e tem pessoas entrando em cabine, Thalita. Eu não sei se você tem conhecimento disso, Menor. Em cabine de lojas, botando a roupa na loja, tirando foto. Existem pessoas, tá? Eu não tenho como provar, é isso que eu escuto. Alugando um carro novo, um mutirão, aluga um carro novo, e cada semana fica com o carro para postar foto daquele carrão. Então, assim, tome muito cuidado com o que vocês estão vendo, quem vocês estão seguindo, e acreditando que a vida de vocês não é tão verdinha igual a grama do vizinho, sabe? Não é fácil virar a chave, Thalita, não é fácil sair de uma situação delicada financeiramente, principalmente se você já teve um bom emprego, se você já teve um conforto, se você abrir mão daquele conforto e recomeçar a vida do zero. Hoje eu tenho várias amigas que estão desempregadas e eu tenho hoje como missão, até porque eu conheço muitas, como você também, muitas referências de empresárias e hoje eu tenho como missão apresentar essas amigas, tipo, conhece essa minha empresária aqui, vê se faz sentido para você. Ah, Kátia, faz, vou por aqui, por esse caminho. Ótimo. Não, Kátia, essa aqui não faz sentido para mim. Então, deixa eu te apresentar aqui uma outra grande empresária, que é uma referência para mim, vê se faz sentido para você. Porque eu vejo assim, isso virou uma missão para mim, Thalita, porque quando eu quebrei financeiramente e que eu tomei a decisão de ficar em casa com os meus filhos, porque eu acreditava, e para honra e glória de Deus, Deus me honrou. Eu acreditava que se eu estivesse com eles, seria mais fácil para eles passarem por tudo aquilo que a gente estava passando. Mas, assim, se eu tivesse empreendido, eu conseguiria equilibrar as duas coisas, entende? Eu conseguiria dar o meu melhor como mãe. Tipo assim, estamos aqui, vamos comer sim miojo, mas a gente vai sair dessa situação. Mas eu também teria empreendido e teria feito dinheiro. Só que eu remei só desse lado. Então, hoje, eu quero muito, Thalita, poder, quando eu tenho grandes amigas, e a gente tem amigas em comuns, que são grandes empresárias, eu quero poder pegar essas mulheres, essas amigas que estão desempregadas, e falar assim, ok, eu já entendi, eu já estive nesse seu lugar, você quer fazer agora o seu papel de mãe, mas você precisa fazer dinheiro. Então, vem comigo, deixa eu segurar nas suas mãos, deixa eu te apresentar as amigas empresárias e bem-sucedidas que eu tenho, para você ver o que faz sentido para você. Então é isso, sabe, Thalita? Agora eu vou deixar você falar. Senão eu ligo aqui o acelerador e vou longe. Eu quero muito fazer trabalho. Anotando muita coisa, porque a gente precisa se reinventar e se posicionar. Remar de um lado, mas senão de ser só de um lado a gente não sai do lugar, né? E aí vive naquela vida de monotonia e muitas, né, hoje falam, mas Deus me prometeu grandezas, Deus me prometeu liderança, Deus me prometeu, mas o que você está fazendo? E aí eu vejo estudar todo tempo. Não há crescimento se não há estudo. Hoje a irmã Kátia não está na posição que ela está. Deus botou ela ali naquela posição porque ela estudou, ela se capacitou. Então hoje eu vejo muitas mulheres que são líderes ou querem ser líderes, mas não querem se capacitar. Não querem investir. E tudo é um investimento. Não tenho dinheiro. Mas você tem a rede social, você está assistindo a nossa live, você tem que parar, você tem que procurar pessoas que te façam crescer. Só parada esperando que chegue na nossa porta. Não vai acontecer, né? E eu achei muito importante essa fala do estudar. E fala mais um pouquinho, né, desse tempo que a irmã ficou parada, né, desempregada, a habilidade de cuidar, né, dos filhos, ali orientando. Eu achei muito bonito e eu peço para compartilhar aqui com as meninas desse papel de mãe e de esposa,
porque às vezes a pessoa quebra, né, financeiramente, não tem dinheiro e quer descontar tudo no marido, tudo nos filhos. E esse seu testemunho é muito lindo. A honra que você tem cuidado com seu esposo com você, assim, me constrange. Mesmo no momento mais difícil, você estava ali incentivando ele, crescendo. Conta mais um pouquinho pra gente. Deixa eu só falar com uma amiga que entrou aqui. A Kátia tem sido bênção na minha vida. Gratidão por estar aqui conosco, minha irmã. Você é um presente de Deus na minha vida. Então, eu hoje, né, Thalita, às vezes as pessoas falam assim, você se veste bem, você se apresenta bem. Olha, Deus é testemunho do que eu vou te falar. Eu tenho uma calça jeans, eu tenho acho que umas 2 saias de couro, eu devo ter uns 3 pares de sapatos, Thalita, uma bota, umas 2 sandálias altas e umas 2 sandálias rasteiras. E o tênis, eu acho que é o que eu tenho. Só que eu brinco com as peças, entende? Eu dou uma brincada com as peças. Então, às vezes, as pessoas acham que eu estou com uma roupa diferente, com uma peça diferente. Então, o que eu quero dizer com isso? Porque quando nós quebramos financeiramente, eu tinha um par de sapatos, que era o par de sapato que eu ia para as noites de autógrafos, e eu tinha uma sandália havaiana, que é o que eu andava a Copacabana inteiro, porque como o bairro é um bairro praiano, eu poderia andar o dia inteiro de sandália havaiana. E sandália havaiana tem um solado grosso, né? Então ela dura bastante tempo. Só que nós estamos falando de uma mulher que trabalhava no mercado financeiro, que andava de carro importado zero. E que, de repente, começou a fazer miojo, né? Para a família almoçar, jantar. E começou a ficou ao ponto de ter só um par de sapato para as noites de autógrafos e um chinelo havaiana. Então, isso foi um grande aprendizado para a minha vida, que eu entendi o seguinte, a Kátia não precisava mais de quantidade de roupa. A Kátia que emergiu, eu falo que Deus me colocou na máquina de moer carne várias vezes. Até que ele falou assim, vai, minha filha, agora você está pronta. E aí eu entendi naquele momento, Thalita, que eu não precisava de muitas roupas, né? Porque quando a gente passa no processo, dói, a gente não sabe por que está passando, e a gente se pergunta, Deus, por que eu estou passando por isso? Por que, Deus? Mas só lá na frente é que a gente vai entender por que passar por aquilo. Hoje eu entendo que eu precisava passar por tudo isso para que hoje eu pudesse ser canal de vida, canal de bênção na vida das mulheres. Se eu não passasse por isso, qual era a história que eu teria para contar, né? De superação? Se eu não passasse por nada, minha vida fosse perfeita, que não existe vida perfeita, mas vamos que fosse comercial de margarina, por que eu ia hoje transbordar na vida das mulheres? E aí, por eu passar por esse processo de ter só uns pares de chinela havaiana e uma sandália alta, eu entendi o seguinte, que eu precisava construir aqui dentro. Eu não precisava ter milhares de peças de roupa para mostrar para as amigas que eu tinha muita roupa, para ir a todos os eventos com uma roupa nova, entende? Então, assim, nessa época que eu estou te falando que nós quebramos financeiramente, onde eu deixei de andar de carro importado zero, que eu trabalhava no mercado financeiro, a mesma saia que eu ia na feira, na hora da xepa, que é o que dava para ir na hora da xepa, é uma saia, amiga, que eu fazia botava com aquela blusinha de paetê e o escarpão e ia para a São Paulo. De manhã, eu ficava aquela sainha, botava minha sandália havaiana e ia para a xepa. Então, assim, depois desse aprendizado, porque se a gente passa por uma dor, e a gente não aprender nada com aquilo, o que adiantou você sofrer? O que adiantou você passar por aquele sofrimento? Alguma coisa você tem que aprender. E aí, ali ficou muito claro o seguinte, hoje, né, para honra e glória de Deus, eu posso comprar a sandália que eu quiser, né? Eu posso comprar a roupa que eu quiser, mas eu tenho pouquíssimas roupas. Se você começar a olhar mesmo no Instagram, você vai falar, nossa, é verdade, a Caixa tem muita pouca roupa. Eu fazia muito truque com elas, mas eu tenho muita pouca roupa. E as pessoas estão sempre elogiando que eu estou vestida. E glória a Deus por isso, né? Porque é o poder de Deus, que glória a Deus por isso. Então, o que eu quero dizer com essa minha fala? Que a construção, a roupa, ela precisa ser aqui dentro. O que você quer dizer com isso?
buscar cada vez mais a Deus, é cada vez mais ser temente a Deus, é se conectar com amigas que têm propósito de vida semelhante aos seus, é estudar coisas que estão alinhadas com os seus valores de vida, é estar sentado em mesas com amigas que não vêm sentar na mesa para falar da vida da outra, para fazer fofoca, mas que seja para ser canal de bênção na sua vida ou vice-versa, sabe? Eu adoro tomar café no final da tarde com as minhas amigas. Se você me passar uma mensagem agora para mim, Kátia, me encontra no bairro tal para a gente tomar um café, eu estou indo. Se eu não estiver achando, eu vou falar, tá aqui, tá, hoje não dá. Mas deixa eu ver aqui minha agenda. Vamos tomar um café na próxima semana? Se a pessoa for uma pessoa que eu sei que não é uma mesa que eu quero sentar, que é a mesa da fofoca, do disse-me-disse, eu vou educadamente, Thalita, dizer, poxa, minha irmã, minha amiga, desculpa, mas eu não tenho agenda. E eu vou prorrogando, 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 até ela desistir, entende? Porque eu não quero, Thalita, estar conectada com ninguém. A minha agenda não tem tempo, não tem espaço para fofoca. A minha vida não tem espaço para maldade, para crueldade, sabe? Então, isso eu fiquei muito seletiva, sabe, Thalita? Muito seletiva. Então, quando você me convidou para essa live, eu falei, Thalita, deixa eu só ver minha agenda quando eu chegar em casa. Mas eu sabia que eu estava dentro. A única coisa que eu podia te dizer, Thalita, segunda-feira à tarde eu não posso. Mas pode ser tal dia, mas eu arranjar um jeito de estar aqui com você. Porque são pessoas como você que eu quero caminhar, entende? Que eu quero do meu lado, que eu quero ter o prazer de almoçar, de dar uma volta, de tomar um café. Então, isso eu fiquei muito seletiva. É a única coisa que depois do que eu passei, e que eu, graças a Deus, para a honra e glória de Deus, eu superei, a única coisa que eu fiquei seletiva é isso, minha irmã, sabe? Agora, eu sou a mesma. Eu sou a mesma com você, eu sou a mesma com o presidente da empresa tal, que me convida para levar uma palestra, eu sou a mesma com o meu vizinho, com o meu porteiro, com um rapaz que vende amendoim ali na porta da academia que eu vou. Ele fala, ih, dona Cátia, o tempo hoje não tá bom não, né? Eu falo, não, não tá bom não, mas você vai vender para honra e glória de Deus. Aí eu falo, quanto tá o amendoim? Aí ele fala, para a senhora eu faço tanto. Eu falo, não, eu quero o seu preço. Aí vou lá, compro meu amendoim. Aí ele, mas a senhora não está saindo da academia, dona Cátia, vai comer amendoim? Não, agora não, mas depois quando eu estiver estudando eu vou comer. Então, assim, eu sou a mesma com todos, em todos os lugares que eu vou. Mas, se for para sentar na mesa da fofoca, do disse-me-disse, tô fora. Tô fora, amiga. Essa amiga, realmente, eu oro por ela, eu abençoo a vida dela, mas eu não quero próximo de mim, entende? Isso foi a única coisa que eu fiquei seletiva. Agora, o restante, eu vejo o quanto Deus tem trabalhado para que cada dia eu possa ser um ser humano melhor. E é isso. Agora, pergunta uma coisa, senão eu vou ficar aqui igual uma tagarela. Tô aqui pescando tudo, tô anotando, deixando as meninas anotarem. Olha só, Sheilane, querida, a irmã Sheilane, Thalita é uma bênção. Amém, obrigada. Ó, eu concordo, irmã, era uma bênção. Crescer. E fala um pouquinho mais dessa sua conexão, você e seu marido. A gente vê, eu que tenho estado um pouco mais perto, essa cumplicidade que vocês tiveram para dar a volta por cima, né? Dele te motivar também a estudar, como é importante ter essa conexão, você crescer e ter o apoio do seu cônjuge, mas os dois andarem juntos, né? Porque às vezes a gente, eu sei muito, meu marido não sabe de nada. Não, mas andar em sintonia, conta um pouquinho mais, o que Deus tem te orientado até você chegar até aqui? Então, o meu casamento também é muito trabalhar de Deus, sabe, Thalita? Porque quando a gente passou juntos por esse desafio, só que aí depois, quando a gente começou a melhorar e se reerguer financeiramente, as coisas começaram a ficar bem estranhas aqui em casa, sabe? E eu já caminhava na fé, meu marido ainda não, houve muito trabalhar de Deus para que esse casamento pudesse estar de pé. E eu vejo claramente que se não fosse um tripé, eu, meu marido e a presença de Deus, de Deus no nosso casamento, a gente não estaria aqui juntos
para poder abençoar a vida das pessoas. Nós ainda temos alguns, como eu posso dizer, algumas divergências, porque nós pensamos muito diferente, muito diferente. Mas como a gente está alicerçado na palavra, né? Nós já estamos casados, esses dias ele falou, eu até falei, gente, isso tudo, nós estamos casados há 37 anos, Thalita. Nossa, que bênção. 37 anos. 37 anos. E nós pensamos muito diferentes. Mas eu vejo que a gente hoje ainda está juntos. Para a honra e glória de Deus, a gente ainda vai estar muitos anos juntos, porque Deus entrou nessa jornada, Thalita. Porque se fosse só eu e ele, a gente não teria como continuar caminhando, entende? A gente não teria sabedoria divina para esse caminhar. E eu vejo hoje outros casais que passaram um desafio semelhante ao meu e do meu marido, ou desafios até piores e maiores. Eles estão juntos porque tem a presença de Deus. Porque Deus está trabalhando no casamento, nessa unção, nesse relacionamento. Porque eu vejo assim, tá? Esse é o meu olhar, não sei se você concorda. No mundo de hoje, Thalita, onde tudo é tão fácil, né? A gente tem o Instagram, o WhatsApp, enfim, o convívio em geral com as pessoas. Hoje é tudo tão fácil que se você não tiver alicerçado na fé, você não consegue manter um casamento onde eu respeito você, você me respeita, nós temos uma aliança. E essa aliança não é só uma aliança no dedo, é uma aliança feita na frente, na presença do Senhor Jesus. E nós temos uma missão como casal a cumprir. Então, por maior que sejam os desafios, nós vamos levar adiante o que nós prometemos, que é caminharmos juntos. E hoje eu vejo que tudo é muito fácil, né? As pessoas estão terminando a amizade, bloqueando no WhatsApp, terminando o relacionamento, bloqueando em WhatsApp. Não existe mais aquela cumplicidade, né, de falar assim, puxa vida, onde eu estou errando? Vamos acertar, vamos aparar as nossas arestas, né? A gente não está conseguindo juntos, vamos pedir ajuda a um nosso líder na igreja, para a gente enxergar onde a gente está errando, onde a gente não está alinhado. Não, a gente precisa de algo mais, a gente precisa ter o nosso pastor para nos conduzir, nos abençoar, mas a gente também precisa de terapia. Vamos buscar um caminho, porque nós somos duas pessoas adultas, e uma frase que minha filha gosta muito, que fala, que eu gosto muito, que ela fala uma frase, deixa eu ver se eu consigo lembrar. São duas colchas de retalho. Ela fala assim, são duas colchas de retalho, porque eu tenho a minha história de vida, né? A minha criação, eu perdi meu pai com 10 para 11 anos, então eu tenho a minha história de vida. O meu marido tem a história de vida dele, assim vão todos os casais. Então ela fala assim, são duas colchas de retalho tentando juntar e viver. Mas é exatamente isso. Porque você já vem com a sua história de vida, seu marido vem com a história de vida dele, e aí você juntar essas duas colchas de retalho para poder caminharem juntos, é mais um desafio, né? Então, eu vejo que isso é bíblico. A mulher sábia edifica seu lar. E a tola destrói com as próprias mãos. E eu vejo que esse movimento é um movimento que, eu diria que 90% mais, vem mais das mulheres, né? Por exemplo, aqui em casa, primeira a caminhar na fé fui eu, primeira a ser batizada e se converter fui eu. Até porque a mulher, ela quando é criança, ela brinca de quê? De casinha, de comidinha, né? De dar banho nas bonecas, de trocar as fraldas da boneca. É assim que a gente brinca. Então, mesmo que seja inconsciente, da vida adulta, a gente perpetua isso. A gente quer viver isso. Principalmente se é uma mulher cristã que está alinhada aos valores cristãos. Né? E eu não estou dizendo que os nossos valores estão certos, não. Porque futuramente outras mulheres que não são cristãs vão assistir nossa live. Não estou dizendo que está certo, não. Não existe certo e errado. Existe a forma
a gente tinha de vida. Eu, particularmente, não sei o que é caminhar sem a presença de Deus. Porque se eu tive forças, Thalita, para sair daquele fundo de poço financeiro, se eu tive forças para poder acreditar que meu casamento ia ser restaurado, quando a gente começou a sair do fundo de poço e as coisas começaram a ficar estranhas aqui em casa, foi porque eu tinha certeza que Deus estava no barco comigo. E esses são os meus valores, essas são as minhas verdades. Mas eu não estou aqui dizendo para ninguém que tem que ser essa verdade. Cada um segue o caminho que fizer sentido para si. Né? Eu, particularmente, consegui dar a volta por cima desse jeito, para honra e glória de Deus. E eu tenho muita temência, sabe, a Deus. Mas preciso respeitar as pessoas que ainda não tomaram essa decisão ou não querem tomar essa decisão no momento, porque cada um tem seu tempo. Eu tive o meu tempo, eu não nasci num berço cristão, né? Então, assim, eu tive o meu tempo. Queria ter ido a Deus por amor, mas eu fui pela dor. Eu fui pela dor. Era uma moça que trabalhava na minha casa na época, que dava suporte, ela era uma colaboradora que dava suporte para minha mãe, que estava acamada, e a gente já estava passando por toda essa situação. A gente tinha conseguido como eu chamo, eu contei, quando você me deu a oportunidade da palavra, eu costumo dizer que é biscate, né? Consegui um bico, né? Não é biscate, é bico. E ele chegou em casa com 50 quilos de sopa de ervilha, de ervilha. Imagine uma mulher que andava de carro importado zero, que trabalhava na diretoria do mercado financeiro, e a gente comia sopa de ervilha no café da manhã, no almoço, no lanche, no jantar. E eu falava, gente, eu vou ficar verde, eu vou virar Hulk. Então, ervilha no café da manhã, no almoço, no jantar. Porque aí eu comprava um fiadinho no bar do condomínio, que era uma batata frita com arroz, feijão e bife, para os nossos filhos poderem ter uma refeição melhor. Mas eu, meu Adilson, e a minha colaboradora que falou, dona Cátia, eu não vou deixar a senhora agora, não. Eu falava, você precisa me deixar, eu não tenho como te pagar salário. Ela falou, não vou deixar. A senhora é um ser humano maravilhoso, eu só vou deixar a senhora quando a senhora estiver vivendo um outro momento de vida. Sabe? Então, assim, eu agradeço muito a Deus, Thalita, porque nos momentos mais difíceis da nossa vida, Deus colocou pessoas, sabe? Incríveis, que hoje eu olho para trás e falo, gente, se Deus não tivesse colocado essas pessoas na minha vida, eu não sei como é que eu teria sido. E aí ontem eu até fazia uma live falando sobre isso. Fique atento aos sinais de Deus. Deus sempre vai colocar alguém na tua vida para te trazer uma mensagem. Seja um irmão que mora ali na rua, seja teu vizinho, alguém que pega um ônibus com você. Mas Deus sempre vai colocar alguém para te trazer uma mensagem. Só que às vezes a gente está tão no nosso ego, Thalita, tão na nossa pequenez, sabe? Essa é a palavra que me vem à mente. Na nossa pequenez, que a gente acha assim, como é que aquele irmão ali de rua, aquela irmã de rua, ele vai me dizer alguma coisa, vai me ensinar alguma coisa? Entende? Porque é a soberba, é o ego, que não permite você de olhar mesmo. O que você quer dizer com isso? Acho que essa pessoa nem vai te falar nada. Você está vendo aquela pessoa ali, ou aquela pessoa te pede tão educadamente um prato de comida, que você fala assim, puxa vida, deixa eu tirar 5 minutos aqui do meu tempo. Ali tem um restaurante do lado. Eu posso sim ir lá buscar uma quentinha e abençoar a vida desse irmão, dessa irmã. E aquela pessoa, às vezes, vem com tanta gratidão aquele teu ato. Você fala assim, poxa, quanta coisa eu posso aprender com esse irmão que eu acabei de abençoar com uma quentinha. Né? Eu posso aprender que, graças a Deus, hoje eu tenho um prato de comida. Eu posso aprender que eu tenho condição de pagar um prato de comida. Eu posso aprender, principalmente quando você doa uma comida que o irmão ou a irmã fala assim, obrigada, Deus te abençoe. Gente, o irmão está ali naquela situação que está pedindo a Deus que te abençoe. E aí você vem dizer para mim que você não tem nada para aprender com aquele irmão e com aquela irmã. Quanto ego, quanta soberba. Como é que você não tem para aprender? Será que você passa por aí falando para as pessoas, bom dia, Deus te abençoe? E uma pessoa com tanta carência, dizendo para você, Deus te abençoe. Então, a gente pode sempre aprender com o próximo. Basta a gente estar com os ouvidos atentos, com
um chinelo da humildade, que é o que está faltando muito, né, Thalita? É calçar a sandália da humildade e se colocar no lugar do outro. Eu vejo você, eu vejo a sua dor, eu posso te acolher, eu posso te ouvir. Às vezes a pessoa não quer nem que você dê opinião de nada, ela só quer desabafar. Ela só quer, quando ela acaba de falar, você dá um abraço e dizer para ela, vai passar, Deus está com você, Deus vai te fortalecer, isso tudo vai passar, essa tempestade vai passar. A pessoa não tem nenhuma opinião, ela só quer desabafar, ela só quer falar. Porque os terapeutas hoje, e aí eu me incluo nisso, mas eu não estou mais fazendo esse trabalho individual, ganha tão bem, 1 hora, né? Ganha tão bem. Simplesmente para emprestar os ouvidos. Só para emprestar os ouvidos. Porque as respostas estão todas dentro da pessoa, Thalita. O terapeuta não tem varinha mágica para falar, faz assim, faz assim. Não, está tudo dentro da pessoa, todas as respostas. Mas o que o terapeuta faz? Ele empresta esses ouvidos. Poderia, né? Gratuitamente, todo mundo emprestar seus ouvidos, mas todo mundo está preocupado só com a sua própria vida. A pergunta é, Thalita, está tudo bem? Eu estou chateada, porque se você fica, o outro já está correndo, não quer ouvir, porque eu perguntei só se está tudo bem, Thalita, por educação. Eu não estou querendo esses problemas, não. Eu já tenho os medos. Eu já tenho os medos. Não estou querendo se perder por educação. E aí estamos nessa corrida dos ratos, onde cada vez mais as pessoas estão infelizes, correndo atrás de algo como se a vida não fosse hoje, agora, nesse minuto, nesse segundo. Por isso que tem o nome presente. Né? É um presente. A vida, o presente é um presente. E aí estão todos nessa corrida do rato, cada um querendo ser melhor do que o outro no Instagram, cada um querendo postar a vida mais perfeita, cada um querendo ser mais espiritual do que o outro. E aí você olha assim e você fala, Senhor, tem misericórdia do teu povo. É desse jeito. E é com isso tudo lidando, né? Família, marido, espiritualidade e os filhos. Conta um pouco, né? Hoje, você como referência, também tudo que você passou, porque as pessoas passam, né, por situações e compartilham. Hoje eu falo uma coisa que eu tenho muito temor, né? Que as crianças não têm culpa de alguma decisão dos pais ou do que a gente está vivendo. E como você proteger os seus filhos, porque às vezes as coisas, claro que eles têm que crescer, amadurecer, mas essa proteção que hoje a gente vê em pessoas e lideranças que não protegem os seus filhos de situações que para poupar, porque já não chega a gente que é adulto, faz conversas, né, situações e tudo que você viveu ali, como você conseguiu proteger, porque as nossas crianças precisam ser protegidas. E às vezes a gente pensa, né, não, meu filho tem que saber de tudo, mas será que ele tem idade para entender tudo isso? Tem a maturidade para absorver? Então, por isso também eu trouxe, né, a irmã Cátia para compartilhar isso com vocês, que eu achei isso com muita maestria, que ela conseguiu, por mais difícil que ela viveu, ela conseguiu preservar os filhos dela. Eu tive a oportunidade de conhecer a filha dela, que menina incrível, sabe? Então a gente vê que foi uma criação que teve base, que teve estrutura, que teve acolhimento. E hoje a gente cobra muito dos nossos jovens, mas a gente não entrega o que os nossos jovens precisam. A gente não protegeu no tempo que precisava proteger, né? Excelente pergunta, Thalita. Eu sou muito grata a Deus, como eu coloquei para você, porque Deus me honrado, né? Quando eu tomei a decisão de ficar em casa com eles. A única coisa que eu errei foi de não empreender, porque eu poderia ter feito as duas coisas, ter criado meus filhos e ter empreendido em alguma coisa que eu ficasse em casa, ou que eu saísse esporadicamente para mostrar aquele produto. Então, a única coisa que eu me arrependo. Mas com relação e aí virou uma missão de vida, né? Ajudar as mulheres hoje a empreenderem. Mas com relação à criação dos meus filhos, eu estou muito grata a Deus de ter conseguido cumprir a minha missão, sabe, Thalita? Porque eles começaram a ir para a escola com livros doados,
com uniforme, usados. Imagine isso na cabeça de crianças que iam de carro importado zero. E eles iam de uniforme, doados, livros usados. Mas eu sempre falava para eles, vai passar, vai passar. Uma vez a minha filha foi para a escola e, eu acho até que eu contei isso, né? E aí o All-Star dela estava furado e eu botei um, um papelão no furo, no solado. E aí estava chovendo muito nesse dia, e quando chegou na escola, eu sequei, que a escola são, tinha aquele secador, né? Eles conseguiram bolsa de estudo para continuar estudando na escola que eles frequentavam. E aí eu sequei naquele secador, e aí ela me perguntou, mãe, por que nós estamos passando por isso? Eu falei, eu não sei, mas um dia eu vou ter essa resposta para te dar. E hoje eu tenho essa resposta para dar aos meus filhos. E todo esse sofrimento foi uma forma de ter me lapidado como ser humano. Não que eu fosse uma pessoa má, mas eu precisava de lapidação em algumas áreas, talvez para que eu pudesse hoje estar pronta para abençoar a vida das mulheres. E não ser um feito para abençoar a vida das mulheres. E você sabe o que eu quero dizer com relação a isso, né? Nem todas as mulheres realmente estão nesse universo, estão fazendo esse trabalho com essa inteireza, com esses valores que eu e você temos, minha irmã. É como se todo mundo quisesse, eu digo que é surfar na onda, entende? Uhum. E aí, hoje, para a honra e glória de Deus, né, minha filha também pode comprar o par de sapato que ela sente vontade. Eu acho que eu já contei isso para você, que ela fala, mãe, de vez em quando elas separam alguns pares separados, ela fala, você pode doar qualquer sapato que você queira aqui, ó, mas você jamais doe meu mal-estar das horas difíceis. Eu quero levar ele para o resto da minha vida, para que eu nunca esqueça de onde Deus nos tirou. Aleluia. Eu lembro também, Thalito, que quando meu filho sempre falava, mãe, eu só quero estudar, deixa eu estudar, me deixa estudar, eu só quero estudar. Eu falo, tá bom, filho, vou dar um jeito. E eu lembro que eu tinha uma bermuda jeans, e eu tenho as pernas muito grossas, né? E a bermuda jeans, ela vai roçando, ela vai fazendo, ela vai doendo entre as pernas, né? E aí eu ia na costureira e mandava cinzinha. Aí, porque eu queria investir nos estudos dele, ele queria estudar vários idiomas, hoje, para a glória de Deus, ele sabe vários idiomas, e ele queria estudar, e eu ia na costureira e mandava cinzinha. Daqui a pouco eu ia na costureira e mandava cinzinha de novo. Aí uma vez ela falou assim, ela não se conteve, ela falou assim, dona Kátia, será que a senhora não acha melhor comprar uma outra bermuda, porque a gente já serviu várias vezes? Então, assim, até há pouco tempo eu tinha ela guardada aí. Eu não sei se eu doei ou se eu ainda deixei ela guardada. Aí eu falei, acho que eu vou deixar ela guardada. Em algum momento talvez eu leve para uma palestra para mostrar. Mas, para ser sincera, você, eu nem sei se eu doei ou se eu deixei ela guardada. Se eu não doei, eu até vou deixar ela guardada para que eu possa ter, para que eu possa mostrar em alguma palestra. E ela falou, dona Cátia, não tem mais a gente onde se essa bermuda. Você não acha melhor comprar uma bermuda? Então, assim, o que eu quero dizer com isso é que se doar como mãe, abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos projetos, da nossa vida, não é fácil. Mas se Deus te deu filhos, se Deus confiou a você a missão de ser mãe, a pergunta que eu faço é: o que você está fazendo com essa missão que Deus te deu? Tá. Você está cumprindo o seu papel? Você está cumprindo com o que você alinhou com Deus, né? Que é gerar uma criança para que essa criança possa ser fruto e canal de bênção no mundo. Você está cumprindo o seu papel? Porque ser mãe é muito mais do que botar um filho no mundo, sabe, Thalita? É muito mais do que botar um filho no mundo. E abrir mão, como eu falei para você, dos nossos sonhos, dos nossos objetivos, para principalmente depois que você já tem a tua vida, né? Você precisa recomeçar do zero e abrir mão de tudo, como eu tomei a decisão de fazer, e não me arrependo nem um minuto. Faria tudo de novo se fosse preciso. A única coisa que eu faria diferente é o que eu te falei, empreenderia. Porque se eu tivesse tido essa sabedoria de empreender, eu teria diminuído muito o sofrimento da minha família e o sofrimento dos meus filhos, entende? Por isso que hoje virou uma missão de querer ajudar as mulheres a empreenderem, para que elas não passem pelo sofrimento que eu passei. Eu teria diminuído demais o nosso sofrimento. Mas eu não tive essa sabedoria. Talvez
que eu não tenha tido oportunidade de ter uma amiga empreendedora que pudesse falar, vem cá, deixa eu segurar sua mão. Não, você não vai ficar convivendo nessa realidade, não. Eu vou apresentar para você várias formas de você empreender até você se conectar com uma delas. Que é o que, na realidade, eu estou fazendo hoje com as minhas amigas, né? Que estão desempregadas ou que não querem abrir mão do papel de mãe, mas querem fazer um dinheirinho extra para poder fazer uma unha, para poder fazer um cabelo. Na realidade, eu estou fazendo com elas o que eu queria que a vida tivesse feito comigo. Mas talvez, se tivesse minha história tivesse sido diferente, talvez hoje eu não estaria aqui com essa missão, né? E é isso. Respondi a sua pergunta? Aí conta um pouquinho como é que tá agora sua filha, seu filho, o que que Deus tem feito na vida dele. Ele ainda tá Então, fora? não, ele está no Brasil e para honra e glória de Deus, eles estão vivendo o que eles se propõem a fazer na vida como profissionais, sabe? E olhar assim e ver que eu cumpri minha missão de mãe, sabe? De criação, né? O meu papel agora com eles é dar amor, é ouvir na essência, é aconselhar, mas essa jornada da criação e da formação deles como ser humano, eu já cumpri o meu papel. E quero hoje, sabe, é o que eu falo, eu acho que ainda, apesar de eu estar perto dos 60 anos, mas eu acho que eu posso ainda contribuir muito assim, com as minhas amigas, ah, com as minhas irmãs em Cristo Jesus, com as mulheres de 50 a mais. Hoje eu e meu marido, a gente faz parte de uma startup 50 a mais, porque tem muitas mulheres que se aposentaram e os filhos já estão adultos, criados, e elas acham que não tem mais o que fazer, e tem sim, né? Tem muito para agregar na vida das pessoas, e é isso. Mas eu volto a falar para você, Thalita, que se não fosse Deus no barco, eu não teria chegado até aqui não, meu irmão. Teria não. Porque foi muito sofrimento, entende? Foi muita peleja. E eu não sei. Não sei realmente o que poderia ter acontecido se não tivesse Deus no barco, se uma colaboradora tão querida, e hoje Deus também honrou a vida dela de uma forma assim sobrenatural. A coisa linda que Deus fez na vida dela, não vou compartilhar aqui porque eu não tenho permissão para isso, mas é sobrenatural o que Deus fez na vida dela. Mas eu vejo que é fruto do que um dia ela fez na minha vida e na vida da minha família, sabe? E se não fosse essa minha colaboradora, essa minha irmã em Cristo Jesus falar, deixa eu te apresentar um Deus vivo, dona Cátia, que só Ele pode ajudar a senhora a sair dessa situação. Se não fosse ela me apresentar, tenho a mínima ideia, Thalita, o que seria da minha vida, do meu casamento, da minha família. Se eu ainda tenho desafios? Tenho. Ainda tenho desafios. Mas a gente sabe que quando a gente está no barco, Deus está no barco, e por maiores que sejam os desafios, a vitória ela é certa. Né? Basta a gente confiar. É isso. Pergunta mais, bota para nós tempo. O seu livro, fala um pouquinho do seu livro, se tiver aí perto para apresentar para as meninas, para conhecerem, para as pessoas conhecerem esse livro poderoso. Então, eu tenho vários trabalhos, né? Eu já tenho, acho que 7 ou 8 livros, mas agora o meu queridinho é esse, que é o Sempre nas Mãos de Deus, que é uma nova versão dele, onde eu conto um pouco da minha história de superação, e ele está com uma nova capa, porque é um novo momento do livro, então, para poder diferenciar da edição antiga. E eu quero montar uma mentoria, sabe, Thalita, para mulheres com esse livro, uma mentoria online. Eu tenho sido orado muito a Deus para eu começar a, a realizar essa mentoria, porque, por enquanto, eu estou com projetos, mas não pus em prática. Mas eu quero colocá-lo em prática. E quero muito, Thalita, que as mulheres que queiram buscar um caminho para empreender. Posso deixar meu WhatsApp aqui? Claro, com certeza. Então, elas pegam com você. O que você prefere? Pode falar o Instagram, pode falar o endereço, pode falar o que você quiser. Então, meu WhatsApp é o 21 do Rio, né? 97135-9264.
Então, se você quiser empreender, conhecer um pouco mais do meu trabalho, conhecer o grupo que eu participo de empreendedorismo cristão, será uma honra receber você. Se você não é cristã, eu também estou aqui disponível para te ajudar a empreender, tá? E se qualquer coisa você não conseguir falar comigo, mas eu estou sempre ligadinha no WhatsApp. Você pode falar com a Thalita, que a Thalita faz aí esse contato. E é isso, é entender que a gente vem aqui com uma missão. A gente não pode vir ter vindo aqui ao mundo, sabe, Thalita, só para consumir, né? A gente veio ao mundo para uma missão. O importante é a gente saber qual é a nossa missão, né? A dor que a gente está passando, ela é um sinal de Deus falando assim, será que esse não é o seu propósito de vida? Será que esse não é o seu maior propósito de vida? Porque às vezes eu vejo muitas mulheres, Thalita, querendo trabalhar com as mulheres, mas ficam, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, o que eu vou fazer? Eu sei porque eu já estive nesse lugar, sabe? Eu já estive nesse lugar. Mas depois Deus foi trabalhando, foi me curando, e eu falei, bingo, é isso. A minha maior dor é o meu propósito de vida. Esse é o meu propósito de vida. E qual é a minha maior dor? Foi não ter tido sabedoria, foi não ter tido uma amiga para me ajudar a empreender quando nós quebramos financeiramente. Então, eu queria convidar e sugiro às mulheres que vão nos assistir, se você está curada de sua dor, se você se sente pronta, ou pronta entre aspas, porque pronta a gente nunca está, eu não estou pronta ainda, eu tenho que buscar sempre conhecimento, autodesenvolvimento, é uma fonte que nunca seca, mais e mais e mais, mas veja, minha irmã, minha amiga, se você está querendo buscar qual é a sua missão, e não está aí alinhado, né, com a sua dor, mas que você esteja um processo que você pode se dizer, não, já está bacana, já dá para eu ajudar as mulheres nesse segmento aqui. A gente sabe que quanto mais a gente nicha, mais a gente se torna referência, né, Thalita? Por exemplo, existem mulheres que falam para mulheres que têm relacionamento com narcisista, e assim sucessivamente. Mas por quê? São mulheres que viveram com narcisista. Então, quanto mais você nicha, mais você se torna. Nós temos aí grandes especialistas, que agora eu esqueci o nome dela, cristã, que fala sobre a parte de sexologia, ela é sexóloga. Eu esqueci o nome dela, mas ela tem feito um trabalho lindo. Então, quanto mais você nicha, mais você se torna referência. E é isso, é você ter essa sabedoria, sabe? E muitas vezes a pessoa fala, você é tão boa nisso. Por que a pessoa está dizendo que você é boa? Que você faz com tanta naturalidade que você não está nem dando atenção a isso. Acho que eu já compartilhei isso com você. Quando eu fazia pós-graduação, eu estava quebrada financeiramente, aí consegui uma bolsa, estava fazendo pós-graduação em psicologia. E aí uma diretora de uma grande empresa falou assim, Kátia, vamos tomar um café? Eu fiz uma viagem internacional com meu marido e eu estava pensando no voo em você. Eu falei, em mim? Ela falou, porque eu vi você apresentar o trabalho na faculdade. Acho que eu já contei essa história para você, não lembro. E aí eu vi o quanto você tem uma desenvoltura, o quanto você impacta as pessoas. E eu queria montar uma parceria com você para palestrar. Eu falei, eu? Eu estava fazendo computação, não. Você viu a pessoa errada. Mas eu estava tão mal, Thalita, emocionalmente, sabe? Catando ali os meus caquinhos, com a autoestima tão no pé, amiga, que eu não podia ver como ela estava me enxergando. Hoje eu gostaria de botar assim, outdoor, assim, patrocinado em todas as redes sociais, falar, amiga, me perdoa, você estava procurando a pessoa certa. Porque eu estava tão mal emocionalmente, com a autoestima tão no pé, que eu não conseguia enxergar. Sabe? E é isso. Quando alguém te entregar alguma coisa, minha amiga, nossa, você é tão boa nisso, toma posse, sabe? Porque a gente não está bem, e aí a gente não toma posse de algo que para o outro é tão possível.
E a Isso. gente não imagina como a gente é cura, né, para a vida das outras, porque a irmã Kátia chegou na minha vida num momento que eu não estava bem emocionalmente, que eu recebi uma sentença e na hora foi um susto para mim. Ela nem sabe desse jeito. E eu tomei aquele susto, né? Eu falei, nossa, o que que vai ser de mim agora? E quando eu a conheci, ela quis chegar pra perto. Não, amiga, eu falei, gente, mas quem sou eu na fila do pão? Uma mulher tão grande. Aí eu entrava na rede social dela e eu falava, gente, mas essa mulher é tão inteligente, essa mulher é tão culta, ela é tão sábia. E todos os nossos encontros, ela começou a contar o testemunho dela, me constrangeu tanto porque nós como mulheres assim a gente trabalha às vezes com tanta gente, né? São tantas coisas e eu falei, nossa, ela quer ser minha amiga, mas quem sou eu? E vendo que ela era gente como a gente, que também tinha uma história, tinha uma bagagem, tinha uma essência, aquilo ali me mexeu tanto comigo e eu fiz questão de estar convidando ela, que foi uma agente de me motivar para eu voltar a trabalhar, voltar a fazer minhas lives, porque ela contando um pouquinho, né, que ela estava para baixo, eu falei, nossa, eu fiquei para baixo, né, fui atacada na minha saúde e quando taca na nossa estética, ainda a gente fica ainda mais constrangida, né? Nossa, eu não vou aparecer porque eu não tô bem comigo, não tô bem na minha estética. E ela veio com tanto carinho me abraçar, mandar uma mensagem, amiga, amiga. Eu falei, gente, mas é outra pessoa, não sou eu não. Acho que ela tá com Maravilhosa. outra pessoa. Então, como uma pessoa tem o poder de motivar, como nós, mulheres, temos o poder de motivar outras mulheres, outras pessoas também, mas aqui a gente fala mais para mulheres, né? Da sua fala, na sua postura. Talvez ela não esteja num dia tão bom, mas como hoje eu fui ministrada ainda mais. Como hoje eu me fortaleci ainda mais. Quanta coisa boa eu recebi. E quero fazer parte desse grupo de empreendedoras também. Oh, glória. Amém. Nós fazemos parte de uma missão. O Senhor nos convidou a mim, a irmã Kátia, para uma grande missão. E a gente não vai recuar, independente das circunstâncias. Porque a nossa missão é muito maior, até mesmo devido às nossas adversidades. Mas o Senhor nos dá força para passar. E é muito bonito alguém que já teve em lugares altos, teve em lugares difíceis e tem estado em lugares altos e mantendo, sabe, a humildade, mantendo a essência. Então, você que quer conhecer mais um pouco sobre o nosso trabalho, o trabalho da irmã Kátia, ela está aqui à sua disposição. Nós estamos aqui à sua disposição para te abraçar, para te guiar, mostrando que nós somos mulheres comuns. Não tem nada assim, né, de mirabolante em nós, mas o pouquinho que a gente tem, a gente quer compartilhar e mostrar também nossa humanidade, sabe? Que às vezes as pessoas só querem ver aquele lado glamouroso, mas nós somos pessoas humanas também, ficamos chateadas, ficamos com raiva, ficamos aborrecidas, né? A gente fica Somos triste, filhos. a gente chora, mas todo esse processo tem gerado um testemunho. E assim como a irmã Kátia falou hoje, eu tenho propriedade de falar coisas. Se não fosse o processo que eu vivi, estou vivendo, eu não teria propriedade para falar e trazer isso como missão da minha vida, sabe? E o meu coração, né? Quando a gente fala que a gente ama, nosso coração pulsa, né? A gente vai ficar falando toda vez. Por isso que eu fico te ouvindo assim, eu falo, ai, é isso que eu quero pra mim. E fala um pouco mais, que eu gosto muito quando fala sobre estudar, sabe? Procurar, crescer. A gente não pode parar, independente da idade, se você tem muito filho, se você não tem filho nenhum, se você não tem perspectiva, vai fazer um curso, vai correr atrás, bolsa, não é vergonha, né, irmã Kátia? Não é vergonha você ser bolsista, não é vergonha você pedir ajuda, é para você estudar, é para você empreender, é para você se capacitar, para você melhorar na vida. Outra coisa é você estar acomodada, né? Ah, eu quero isso aqui, quero de mão beijada. Não, mas se você quer crescer, eu vou estar pedindo para ela falar um pouquinho mais desse projeto de empreendedorismo, para estar você se capacitando, se fortalecendo, tá bom? Fala um pouquinho mais pra gente, Mancate. Então, é aquilo que eu tinha falado, né, minha irmã? É bíblico a questão de
A mulher sábia edifica a sua casa. E não só, quando a gente edifica a sua casa em todos os sentidos. Na criação de filhos, no casamento, nas relações interpessoais, nas relações com os nossos familiares. E hoje tem tanto conteúdo gratuito, né, minha irmã? Até a questão da pessoa falar assim, eu não gosto de ler. Eu, pelo menos, como eu sou antiga, eu gosto do livro físico. Eu tenho que tocar no livro, eu tenho que grifar. Mas se a pessoa não tem o hábito de ler, tem tantas formas agora, tem audiobook, né, minha irmã? Tem nas redes sociais tantas informações gratuitas que você pode estudar, enquanto você não pode pagar um curso. Então, é aquele ditado, quem quer, faz. Quem não quer, arranja uma desculpa. E qual é a desculpa que você vai arranjar com tanto conteúdo ao teu alcance gratuito? E eu vejo que quanto mais a gente se estuda, mais a gente abre portas, sabe? Porque as pessoas sentem prazer de estar com pessoas que possam transbordar, a gente está vivendo um momento onde as pessoas querem isso, né? Estar com pessoas que têm algo para agregar, que têm algo para transportar. Se você se permite estudar, seja o que você quer estudar, esse grupo de empreendedorismo que eu estou falando para você, no sábado eu conheci uma irmã que faz essas unhas que eu uso de acrigel. E aí ela estava contando sobre o momento dela e eu falei para ela, poxa, vamos marcar, deixa eu te levar em alguns salões que eu conheço para você ver quais são as estratégias que estão ali e o que faz sentido para você levar para o seu negócio. E ela achou a ideia interessante. Então, eu vejo que não importa qual é a área que você quer trabalhar, né? Eu estava assistindo um programa de empreendedorismo e a moça estava fazendo biquínis de fita para bronzeamento artificial. E é um programa extremamente respeitado, com executivos e empresários que eles têm, assim, eles ficam buscando, sabe? Catando quem quer fazer o seu negócio crescer, para eles investirem o dinheiro. É mais ou menos isso. E a menina se vendeu tão bem, que aqueles empresários viram com bons olhos o negócio dela e deram ideias para ela que ela poderia montar um curso para outras mulheres aprenderem a fazer aquele biquíni. Então, assim, não importa qual é o segmento que você quer empreender, como você quer crescer, cada um tem algo que se encanta. Mas se você não sair da média, se você não buscar conhecimento, se você não estudar, como você vai ter um diferencial naquilo que você se propõe a fazer? Você vai ficar ali na média, você vai ser apenas mais um profissional do acrigel, mais um profissional da estética, né? Você precisa ter um diferencial. E qual é o teu diferencial se você não buscar conhecimento, se você não estudar? Eu acho que é isso que eu queria deixar, sabe? Quando se fala de estudo, porque estudar, você tem que estudar alguma coisa. Eu quero fazer bolo, adoro fazer bolo. Ok, vamos lá, qual é o seu diferencial no bolo? Vamos estudar mais, né? Para que você possa criar alguma coisa e quando a pessoa pensa em bolo, pense em você, porque o teu bolo tem um diferencial. Porque a gente precisa sair da média. Mas para sair da média, a gente precisa estar estudando, a gente precisa se conectar com pessoas que fazem aquilo que a gente faz, para a gente poder ver a estrutura da pessoa e o que a gente acha interessante daquela estrutura para a gente modelar. Quando eu falo em estudar, é isso, sabe? Claro que o autodesenvolvimento e o autoconhecimento ele é muito importante para que a gente possa curar as nossas feridas, curar essa criança interior, curar essa criança que um dia não pôde ter amor do pai e da mãe porque eles estavam focados em crescer profissionalmente. E essa criança ficou lá abandonada. Isso é importante, sim, curar essa criança. Porque senão a gente se torna adulto
mas com essa criança ferida. E essa criança, ela precisa de cura. Mas o que eu quero dizer de estudo é estudar algo que faça sentido para você. Não importa se você se formou em engenheira, em advogada, e agora você quer trabalhar com bolo, com doce, se é isso que te preenche, se é isso que te faz feliz. Não importa se você não teve a oportunidade de fazer uma formação de, eu não sei se fala segundo grau, ainda fala segundo grau? Ensino médio. É, de ensino médio, né? Segundo grau é da minha época, aí todo mundo já sabe que eu sou 50 a mais. Mas não importa, sabe? O que importa é você hoje empreender e fazer dinheiro para você ter uma qualidade de vida que você queira para você e para sua família. Então, essa questão de ter diplomas hoje, isso claro, tem seu valor, mas isso não é o que o mundo espera, né? O mundo espera hoje pessoas que possam segurar na mão e falar: eu sou boa nisso, vem aqui que eu vou te ajudar. Eu sou boa em fazer bolo. Aqui no meu bairro, Thalita, final de semana, tem um casalzinho que vende docinhos. E eles passam nos restaurantes e aí eles contam a história de vida deles, que eles estão na faculdade e que eles querem casar e que eles vendem aqueles docinhos para eles poderem casar. E eu acho tão lindo que quando meus filhos fazem aniversário, eu sempre encomendo uma parte dos doces com eles. Porque eu acho tão lindo a atitude deles. E aí, todo mundo nos restaurantes acabam comprando doce deles depois do almoço. E eles estão ali, né? Dando a cara a tapa, mostrando para as pessoas a história de vida deles e fazendo acontecer do jeito que é possível. Mas pode chegar um dia e eu possa fazer um evento grande para mulheres num grande hotel e que eu convide eles para irem lá, né? Divulgar. Eu possa convidá-los para ir conhecer o trabalho que eu estou desenvolvendo de empreendedorismo com outros irmãos cristãos e que eles aceitem estar lá. E quantas festas isso vai poder gerar para eles? Então, é dar a cara a tapa, sabe? Acho que eu queria deixar isso também. É dar a cara a tapa. Dizer, eu ainda sou pequeno, mas eu quero crescer. Me dá uma oportunidade, porque aí eu volto a bater naquela tecla, Thalita. As pessoas precisam muito calçar a sandália da humildade, porque se a gente ficar no ego, amiga, e não mostrar que naquele momento ali a gente ainda é pequeno dentro daquela área que a gente quer atuar, a gente às vezes perde a oportunidade de ser abençoado por alguém, sabe? E eu sempre falo isso quando estávamos lá almoçando, aquele espaço com docinho, eu falo: ai, tomara que um dia Deus me honre de montar um grande evento para mulheres e que eu possa convidá-los para poder ter o stand deles lá com os doces. E é isso, eu acho que estudo é isso. É a gente buscar essa cura, tá? Para fechar o raciocínio que você me perguntou, é a gente buscar essa cura dessa criança interior, porque senão a gente fica, às vezes, patinando na vida e não sabe por que a coisa não decola. Mas é porque essa criança ela ainda está ferida por alguma coisa que aconteceu no passado. Essa criança ainda está ferida. Para você ter uma ideia, Thalita, eu amo fazer qualquer atividade aquática. Não me bota na academia, não. Eu amo fazer qualquer atividade aquática. Quando eu estou na atividade aquática, o professor já até sabe. Ele fala: a Kátia não está aqui, ela está processando. Porque aí eu começo assim, num brainstorm de criação absurdo. Aí, olha só, o poder de ter uma criança interior curada. Sabe esses dias qual foi a ficha que caiu para mim? Eu perdi meu pai muito menina, com 10 para 11 anos. E uma das poucas cenas que eu tenho com meu pai era meu pai me levando no clube dia de domingo e eu brincando com as meninas na piscina e meu pai admirando ali eu brincar com as crianças na piscina, com as minhas amigas que iam pro clube. Esses dias, quando caiu essa ficha para mim, eu falei: gente, é por isso que eu amo fazer atividade física na piscina. Entende? Que me volta lá no passado, de quando eu tinha 9, 10 anos de idade. Olha isso, Thalita. Olha isso.
Porque a criança de hoje, que existe em mim, quando ela está na piscina, ela se sente acolhida pelo pai, ela se sente amada pelo pai, ela se sente protegida pelo pai, né? Então, como é importante curar essa criança que ainda existe dentro de nós. Seja buscando, né, uma terapia, ou entendendo que, independente de você não ter um pai presente, como eu não tive, mas existe um pai maior. Aleluia. Que pode nos acolher, que pode ajudar-nos a curar a nossa ferida de criança, né? Mas, tirando essa parte, eu diria que é estudar. É estudar algo que faz sentido para si. Estudar algo que faça você sair desse mundo de criança e fazer dinheiro. Porque quem ganha dinheiro é criança, né? Criança ganha dinheiro. Adulto faz dinheiro. Criança faz o que quer. Adulto faz o que precisa. Estamos na mesma página, mulherada? Isso é estudar o que faz sentido para você. A mãe já escreveu alguma coisa. Nosso papel fazia isso comigo e com minhas filhas. Nosso pai fazia isso comigo e com as minhas filhas. É bem aí. Bem, é bom, bem, como eu posso dizer, é bem profundo, né? Essa relação da menina com o pai. É bem profunda. E é isso que eu tenho para contribuir quando se fala de estudo, sabe, minha irmã? Que estamos todas centelhas divina, estamos todas aqui conectadas e com uma missão. E quando a gente tem essa sabedoria de eu vejo você, eu vejo a sua dor, eu apoio a sua dor, e o que eu posso aprender com você, isso é incrível, isso é mágico. E nós somos privilegiados, né, por ter esse olhar. Eu acredito que isso seja uma das razões que a gente, apesar de ter tanta diferença de idade, eu tenho idade para ser sua mãe, olha isso, eu tenho idade para ser sua mãe, mas eu acredito que isso que faz com que a gente se conecte como amigas, é esse olhar de amor, de empatia, de respeito, de valores alinhados, sabe? De tanta temência a Deus. Isso é o que nos conecta. Mas se você quiser um colo de mãe, eu estou aqui. Ah, eu quero. E é tão bom quando a gente tem amigas que nos fazem ser vistas, sabe, gente? Vocês que têm alguma pergunta, pode fazer pergunta aqui. Pode fazer antes da gente fechar. Então, se você tiver mais dúvidas, entra no arroba. Amiga, fala um pouco, fala do seu arroba aqui pro pessoal que não te segue ainda, para começar a te seguir. Eu vou subir esse vídeo lá no meu canal do YouTube, vai ficar lá registrado para vocês conhecerem um pouquinho mais do trabalho. Fala um pouquinho aí, o seu arroba, irmã Kátia. Kátia com C, Araújo Oficial. Então vai lá conhecer um pouquinho do trabalho dela, fantástico. Eu não me canso de ouvir, sabe, palavras de sabedoria. Como ela disse, gente, se una com mulheres que têm algo de bom para te passar, palavra de sabedoria. Façam perguntas enquanto a gente está aqui ao vivo, que depois, aí vocês querem fazer pergunta depois, aproveita que a gente está no azeite, no óleo, na atmosfera, né? A gente vai fazer Fala, Thalita. Vai dar uma oração depois, a gente vai orar para poder abençoar a irmã Kátia, todos vocês que estão aqui, para que Deus possa dar graça, sabedoria em todos os tempos, mesmo no tempo de crise, no tempo de bonança, mas ter atitudes sábias, assim como ela falou. Ela se entregou para cuidar da família, mas se ela pudesse empreender, seria um pouco mais de alívio. E às vezes a gente está ali lutando, como muitas. Eu ouço muito isso, né? Eu nado, morro na praia. Por que será? Às vezes falta uma luz, né? Falta uma direção. Você já tem as coisas na sua mão, você não sabe usar as armas que estão na sua mão. Para empreender é a essência que a gente tem. É o que o Senhor tem nos dado. Eu sempre gostei de trabalhar com venda, desde nova. Minha mãe, meu pai sempre trabalhou com muitas pessoas, mas eu sempre vendi de tudo. Aí eu falei, isso não é pra mim. Aí começava
as coisas paravam. Começava a vou, né, trabalhar formalmente. Mas eu vejo hoje que essa é a minha essência. Trabalhar com vendas, trabalhar com pessoas, né? Tem me desenvolvido, meu marido tem... Deus tem dado dom para ele com as mãos, a gente trabalha com comida. Ele não sabia fazer nada, Deus tem dado habilidade. Então, a visibilidade está na sua mão já. A ferramenta está na sua mão, é só você usar de maneira sábia. E também usar pessoas que te guiam, a ver se está perdida, assim como nossa irmã Kátia, que já trabalha com isso. Ela vai ver todo o seu perfil, ela vai te analisar como terapeuta, como mulher de Deus, e vai te orientar, vai te ligar a pessoas que já trabalham na área. Olha só que fantástico. Que oportunidade aqui no meio de pessoas que nós temos tido. Ah, Daiane querida, um beijo. Michele, meu amor, Michele lá de Portugal, irmã Kátia, está aqui conosco. Daiane lá do Sul, maravilhosa. Deus abençoe vocês. Tem algumas irmãs que já estão aqui. A Vânia, Denise. Quem mais está por aqui? Eu consigo ver. E meu irmão está aqui, o Gui. Um beijo, Físio. Minha amiga Jéssica Braga também, que está em Portugal. Pastor Vitor. A Jane. Elizabeth, Wanda, Adriana, Luísa, tem bastante gente aqui. Fico muito feliz, gente. Não consigo falar, dar oi para todos, que a gente já está finalizando, mas a live vai ficar salva e eu vou postar lá no YouTube para ficar registrado esse tempo. Anota, escreve, tira dúvida, entra depois no nosso PV. Você tá com vergonha de falar aqui, né? Sempre tem alguém que tem vergonha de falar no ao vivo. Então chame a gente. Tá? E eu vou fazer uma oração de finalizar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por esse momento à mesa, um momento tão rico, Senhor. Ah, Deus, eu te louvo porque nesse tempo o Senhor tem me aproximado a pessoas que amam ao Senhor. E isso no meu coração se alegra. E me aproxima de mulheres que querem crescer e fazer outras mulheres crescerem. Obrigada, Senhor, pela vida da minha irmã Kátia. Obrigada, Senhor, porque o Senhor usou ela para me ver no momento tão difícil que eu estava passando no meu emocional. E sem ela perceber, ela foi uma geradora de cura para minha vida. E assim, Senhor, nós queremos ser na vida de cada uma das mulheres, Senhor. Nós não estamos aqui para competir, para levantar bandeiras de quem é melhor, mas nós queremos fluir aonde o Senhor tem nos enviado. E que cada uma, Senhor, e cada um que esteve aqui ouvindo, Senhor, esta palavra possa compreender e praticar. Não apenas mais ficar sentado reclamando do que acontece ou que não acontece, mas que venha mergulhar, Senhor, que venha se levantar, se posicionar, estudar, aprender, ter cuidado no que vê, no que ouve, ser uma pessoa seletiva, ter temor ao Senhor, ser lapidada pelo Espírito Santo. Essa foi uma das palavras que ela citou aqui, que eu anotei e coloquei na tábua no meu coração. E que assim seja, Senhor, na vida de cada uma das minhas irmãs. E nesse momento especial, profetizamos toda sorte de bênção, graça, prosperidade, abundância na vida da irmã Kátia, que ela continue sendo essa referência, que ela tem sido, Senhor, aqui no Rio, mas que o Senhor possa soprar o nome dela nos 4 cantos do Brasil, que ela possa ser uma mulher referência que leve a tua palavra. Obrigada porque nós temos uma mulher, Senhor, de representatividade, Senhor, nesse instituto tão importante. O Senhor levantou ela, Pai, Senhor, com graça, com conhecimento, para levar a tua palavra, para levar a tua bandeira, todos esses brasões que ela carrega como premiações, Senhor. Deus, é uma forma que o Senhor está mostrando, que o Senhor quer usar, Senhor, potencializar, aleluia. Senhor, ela, Senhor, não apenas aqui no Brasil, mas também fora, Senhor, mostrando, Senhor, teu cuidado, teu amor. Senhor, envia patrocínio, envia recurso, envia tudo que ela necessita, Pai, e que ela possa se sentir, Senhor,
cuidada mais uma vez, Senhor, pela tua mão e que toda a honra, toda a glória seja dada a ti, que haja transformação na nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Shalom a todas, muito obrigada. Deus abençoe. Muito obrigada, irmã Kátia, pelo carinho. Manda um beijo para toda a sua família, a sua filha, que é uma querida. Ai, o Senhor vai alinhar nossas agendas para a gente ter esse momento à mesa, para tomar um café. Beijo, minha irmã. Um beijo, shalom, gente. Fique na paz. Tchau, tchau.